antes de tudo, meus senhores e minhas senhoras, muito obrigado por tudo. É um momento gratificante para nós termos a honra de presentear este prémio. Portanto, apenas dando uma pequena apresentação, nós representamos um grupo que o ano passado, na altura da candidatura ao prémios, éramos alunos da pós-graduação em Gestão Logística da Escola Superior de Ciências Empresariais. Talvez tenha sido esse o fator que mais motivou a nossa candidatura ao curso, ao prémio do Porto de Setúbal. Portanto, o tema selecionado por nós foi a intermodalidade e a multimodalidade associada ao transporte de mercadorias na Península Ibérica. Dando apenas um breve sumário desta curta apresentação, que nós vamos expor os principais tópicos do nosso trabalho. Nós vamos apenas falar nos conceitos de intermodalidade e multimodalidade, apenas para explicar no que consistem, basicamente. Vamos abordar um bocadinho a temática das plataformas logísticas, porque está intrinsecamente ligada a estes conceitos. A logística sustentável, que é um fator que motiva o desenvolvimento da intermodalidade e multimodalidade. Um bocadinho do Porto de Setúbal e tirar as devidas conclusões. Portanto, falando um bocadinho do conceito de intermodalidade, este consiste num movimento de mercadorias, portanto é um fator de transporte e está associado a vários modos de transporte, em que nesses vários modos de transporte, um é dominante, normalmente é o marítimo ou o ferroviário, e o rodoviário normalmente é assignado a estes modos de transporte só para executar a tarefa de ponto a ponto, que os outros modos não têm a possibilidade de o fazer. É uma disciplina associada à não possibilidade de quebra de carga. Quer isto dizer, dando apenas um exemplo, se um contentor TEL for expedido dos Estados Unidos para a Europa, pode passar por vários modos de transporte, marítimo, ferroviário e mesmo rodoviário, mas essa carga não sofre qualquer alteração física ou qualquer quebra ou divisão de carga. Portanto, ela é entregue ao cliente na forma em que foi expedida desde a origem. A intermodalidade também é conhecido como o transporte combinado, como muitos autores referem, ou mesmo os profissionais do setor recorrem a esta terminologia. A outra questão, também intrínseca e característica do transporte intermodal, é a questão do documento que é separado, ou seja, a documentação que é relativa a cada modo de transporte, nesta modalidade existe um documento, portanto uma guia de remessa, uma nota de entrega particular para cada modo de transporte em que esta carga é utilizada. Vários autores referem que as técnicas da intermodalidade portanto, são três, dominantemente são três. A do contentor, já tive a oportunidade de referir. A do piggyback, que é muito conhecida portanto, ao outro lado dos caminhões, que é utilizado no sistema ferroviário. E também o roll-on, roll-off, que, como o Presidente do Porto de Setúbal teve a oportunidade de mencionar, e nós também mais à frente poderemos explicar melhor este conceito. E existe a técnica bimodal, portanto, que são os próprios transporte rodoviário, por completo ele é utilizado e é transportado em meios ferroviários. Portanto, o bimodal é só uma técnica rodoferroviária, se assim podemos dizer. Relativamente à técnica da multimodalidade, portanto, igualmente à intermodalidade, é também uma associação combinatória de modos de transporte numa só operação de entrega. Igualmente também o modo marítimo e o ferroviário são dominantes, ou o aéreo, como queiramos. A diferença reside em que aqui existe apenas um único documento de transporte, ou seja, um cliente se solicitar uma entrega, o operador poderá ter vários agentes envolvidos, poderá usar vários meios de transporte, mas só existe um documento de entrega. Portanto, é um serviço integrado de logística. E a outra grande e dominante diferença de relação intermodal é que aqui pode existir quebra de carga. Portanto, as cargas podem ser divididas em várias atividades.
Relativamente às plataformas logísticas, são apenas pontos, são nós de uma rede de transportes, se aqui queiramos pensar assim desta forma, e portanto eles são elos de ligação quer aos serviços intermodais, quer aos serviços multimodais. Podem representar, são áreas específicas que podem condicionar armazéns, escritórios, oficinas, estacionamentos, áreas de transbordo, que são áreas de transferência de carga entre modos de transporte. Já referi. Falando na questão da sustentabilidade, a questão da sustentabilidade é um fator intrínseco ao desenvolvimento da intermodalidade e da multimodalidade, isto porque, como sabemos, no mundo da globalização, com os fenómenos associados à enorme volatilidade dos preços de combustível, cada vez mais, quer a União Europeia, quer os Estados Unidos, quer mesmo organizações mundiais, cada vez mais se aumenta a pressão sobre as alternativas sustentáveis à dominância do modo rodoviário e também à pressão para uma logística mais eficiente e mais sustentável do ponto de vista quer energético, ambientalista e de outras questões. Os transportes, normalmente, isto é apenas uma regra generalizada, quer nas atividades de empresas ou países governamentais, elas representam 1/3 dos custos logísticos de qualquer atividade, que é uma relevante percentagem do PIB de qualquer país. Para dar um exemplo, em Portugal, isto são dados de 2005, Portugal, no tráfego interno, Portugal tinha 91% do transporte realizado era por modo rodoviário, o que coloca Portugal num ponto de vista competitivo algo debilitado, porque somos um país com os combustíveis caríssimos, somos das molduras mais dispendiosas do mundo e também nos coloca do ponto de vista de dependência energética algo que restringe a nossa competitividade. O modo rodoviário é o modo dos modos menos eficientes e tem um elevado grau de gases de efeito de estufa. Também tem uma questão inibidora que é a questão da sinistralidade, que é muito alta, e o congestionamento das áreas urbanas que cada vez crescem mais, cada vez são maiores no nosso país e em muitos outros países do mundo. É um fator mundial. Como vos tinha a oportunidade de dizer, em 2005 houve um estudo que mostrou que Portugal tinha uma dependência energética elevadíssima, bastante acima da média dos parceiros europeus. Portanto, há vários organismos, como disse, a OCDE, o próprio FMI tem alguns estudos e algumas molduras para desenvolver esta temática. Dando apenas uma breve apresentação ao Porto de Setúbal. O Porto de Setúbal é um porto moderno, é um porto com muita atividade representativa da atividade portuguesa. É um porto que nos últimos anos tem aumentado muito a sua capacidade de carga movimentada, as suas parcerias, as suas concessões, e é fundamental no desenvolvimento regional da Península, quer da Península de Setúbal, quer na região de Setúbal, Lisboa. Relativamente ao roll-on e roll-off, como o Sr. Presidente teve a oportunidade de dizer, Setúbal é o líder nacional, com mais de 90% da cota de mercado e tem tendência a crescer. Há oportunidades que têm surgido, nomeadamente o transporte para a China. Outros setores também é bastante forte, nomeadamente o setor metalomecânico e o setor cimenteiro e mesmo o setor de papel. Portanto, a grande visão estratégica do Porto de Setúbal que nós identificamos para desenvolver a intermodalidade e multimodalidade está associada à ligação, à pretensão de ser a ligação mais rápida e económica a Madrid, de rotas provenientes, nomeadamente da América do Norte e da América Latina. Portanto, Setúbal tem uma distância geográfica vantajosa face aos outros portos ibéricos para abastecer Madrid, principalmente a partir destes destinos. Fica apenas a 600 km. Os outros portos espanhóis podem ter maior capacidade de carga, maior movimentação, mas estão geograficamente mais distantes, têm problemas de congestionamento. Setúbal tem uma oportunidade de crescer aqui. Para isso, terá que ter uma ligação férrea a Madrid, que está contemplada no total logístico.
Portanto, é este o grande projeto de Setúbal, rotas transatlânticas da América do Norte e do Sul, nomeadamente no roll-on, roll-off, que Setúbal já é forte. Tem também um potencial de mercado de componentes automóveis que pode crescer e em outras áreas. Relativamente à multimodalidade, Setúbal tem um potencial enorme de se desenvolver como hub internacional, hub logístico e ibérico, devido à sua proximidade a outros centros ibéricos, ou mesmo ao centro da Europa, numa outra vertente, pode desenvolver as suas atividades, nomeadamente através das plataformas logísticas do Terceirão, que é um projeto também contemplado no Portugal Logístico, e mesmo a plataforma de Almascaia. Apenas uma breve imagem das plataformas que estão no projeto. As grandes vantagens serão uma otimização da combinação das redes de transporte, as sinergias e vantagens dos modos de transporte, porque a intermodalidade e a multimodalidade tentam tirar o melhor, portanto, as melhores vantagens de cada modo de transporte. A economia do preço de transporte, nomeadamente num país como o nosso, que está muito dependente energeticamente dos combustíveis, poderemos ter uma melhor oferta de serviço de logística integrada e um maior suporte à atividade empresarial que tanto precisamos. Para isto é preciso infraestruturas, é preciso investimento. Setúbal, no nosso sentido e na nossa análise, está preparado para isso. Há projetos, quer da União Europeia, quer do governo português. Julgamos que seja uma mais-valia e Setúbal estará preparado para isso. Portanto, foi esta a nossa breve apresentação.